Aí, foi. Boa Senhor, noite a todos. Pode começar aí. Senhor, a Ti elevamos nossos pensamentos nesse instante em que iniciaremos mais um estudo do estudo dos livros, da Sua obra, para o nosso aprendizado contínuo, e pedimos as bênçãos da espiritualidade maior, que o Senhor derrame sobre os nossos professores toda a intuição necessária para que repassem conhecimento de forma elucidativa, e que dessa forma possamos fazer bom proveito desse estudo e aplicarmos esse conhecimento no decorrer de nossas vidas. Pedimos a sua permissão, as suas bênçãos, e agradecemos pelo dia de hoje, e assim iniciamos mais um estudo. Assim seja. Muito bem. Então, hoje, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, vamos para o Laboratório do Mundo Invisível, certo? Não compartilhei a tela, né? Peraí. Eu crente que vocês estavam olhando. Pronto. Agora vocês estão vendo, né? Fazer anotações. Ah, que legal. Outro dia Gente, eu mexi. eu passei para o celular porque eu estou sem imagem, sumiu tudo. Eu não consigo falar com vocês, não consigo, eu estou no celular, tá bom? Tá bom. A tela vai ficar menorzinha, mas para agora o áudio já vai Eu ajudar. também estou no celular, porque quando eu pego o computador dá problema. Não é problema no computador, é na internet. Fica falhando. De dia não falha, de noite falha. Mas, entre falhas e acertos, vamos falar sobre o Laboratório do Mundo Invisível. Na semana passada, né, a gente estava encerrando ali a aula, eu comentei nisso, algo sobre o encadeamento de ideias que Kardec desenvolve, né, do Livro dos Médiuns, em todas as obras, aliás. E isso é uma coisa assim, muito didática, bem pedagógica. De forma que, para falar hoje de Laboratório do Mundo Invisível, nós temos que ter assimilado, né, a ideia dos capítulos anteriores. Então, deixei na tela aqui a sequência do cronograma, né? Nós fizemos aquela primeira parte do Livro dos Médiuns, que é as noções preliminares, da existência dos espíritos, que não há nada de sobrenatural na ação deles, não há milagre. E aí precisamos estudar o que é que faz com que isso aconteça. Para isso existe um método de estudo, uma sequência de estudos, como fazer, como proceder, como conversar com outras pessoas. E aí a gente se depara com o nível de crença das pessoas em geral, descrentes, crentes, descrentes por tal motivo, crentes em alguma coisa, etc. Depois, as explicações, né, que decorrem dessas conversações com outras pessoas, análise das ideias de determinados grupos, vem diversas explicações. Kardec foi refutando ali algumas explicações e apresenta a explicação espírita, que foi nos sistemas, e culmina com a questão do perispírito. E a questão do perispírito é muito importante para a compreensão de toda a fenomenologia mediúnica. Para se falar de fenômenos mediúnicos, precisamos estar bem compenetrados da existência do perispírito, da sua constituição, da sua função, das suas possibilidades, né? E aí entramos na segunda parte dos médiuns, que trata efetivamente das manifestações, e a primeira coisa que ele trata a ação dos espíritos sobre a matéria, que, de uma forma bem resumida, esse capítulo é o quê? Que o espírito atua sobre a matéria através do perispírito, seja a matéria do plano espiritual, seja a matéria aqui da nossa dimensão encarnada. E utilizando o perispírito, e existindo as condições necessárias, quais são as condições? A existência de um médium. Ele
consegue, com essas condições, fazer-se perceptível nesta dimensão, seja movimentando um objeto, seja tornando-se visível, seja produzindo algum objeto na dimensão espiritual, que nós vamos conversar hoje, né? E seja, através desses fenômenos todos, transmitindo uma ideia, aí passou a ser inteligente, né? Então, as duas ordens gerais de fenômenos físicos e inteligentes. Então, dessas duas ordens. E aí passamos a tratar dos fenômenos em si, fala a teoria das manifestações físicas, que, na verdade, apesar de ele chamar teoria das manifestações físicas, serve para toda a fenomenologia mediúnica, que basicamente é o quê? O espírito, através de seu perispírito, considerando ele, então, como uma irradiação, um campo de energia, algo assim, uma atmosfera que envolve o espírito ali, uma coisa material, utilizando de algo da sua irradiação, da sua expansão, uma parte desse corpo dele, ele combinando com o perispírito do encarnado, certo? Então, perispírito do espírito lá, os encarnados, e perispírito de alguém que se encontra encarnado aqui. Então, encarnado. Combinou essas duas coisas, alguma coisa que emana de ambos, vai formar alguma coisa. Essa alguma coisa produz fenômenos. Seja movimento de objetos, seja um fenômeno de invisibilidade, movimento de objetos em geral ali, né? Seja produção de ruídos, de sons, de batidas, etc. Seja para tornar o perispírito visível, uma manifestação visual, podendo ser do encarnado ou desencarnado, se for do encarnado é bicorporeidade, se envolver o corpo é transfiguração. Então, todos os fenômenos passam por esse processo. Então, desde dessa teoria, né, aí nós estamos abordando, né, as manifestações espontâneas, que é aquela coisa que acontece sem que a gente queira, né, não se reuniu para isso, e aí a essência é o quê? Combinação fluídica. Fenômeno de transporte, combinação fluídica, dentro de certas condições de produzir certos fenômenos. Manifestações visuais, combinação fluídica. Né? Espírito, combinação perispírito com o do médium. E a aptidão do médium é a evidência, ele vai ter imagem. Se ele tornou o perispírito tangível, aí está na matéria dessa dimensão, todos veem, não só o médium. Bicorporeidade, nada mais é que a mesma coisa que manifestações visuais, só que de encarnado. E a transfiguração também, porque envolve o corpo. E aí ele finaliza com a Gênesis falando que é um ser que parece que a gente pensa que é de verdade, mas não é, porque ele some. E hoje a gente culmina aqui com o último dos fenômenos físicos, tido aqui como físico, né? Que é o Laboratório do Mundo Invisível. Para na semana que vem, fechar as manifestações físicas com locais assombrados, que é o quê? A junção de uma certa quantidade de fenômenos físicos, sejam de movimento de objetos, né, espontânea, por aparições, né, essa questão toda, que torna alguns lugares famosos aí, por algum motivo. Então, Laboratório do Mundo Invisível. Achei melhor fazer essa introdução, né, para que as ideias já estejam, né, dentro de uma direção, e à medida em que cada um sinta, poxa, eu não entendi direito a questão lá das aparições. Pô, pega a aula das aparições, assiste de novo, pega o material, lê de novo, aí volta um pouquinho mais para trás, pô, vamos na teoria das manifestações físicas de novo? Aí vai lá, assiste, lê de novo, tá? É isso aqui. E vamos indo. Posteriormente, teremos algumas aulas de revisões que podem ser acrescentadas nesses assuntos aí e tal. Certo? Bom, Laboratório do Mundo Invisível é o capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Médiuns, e Kardec, nesse capítulo, ele fala tratando, então, do vestuário dos espíritos, já que os espíritos aparecem de roupa, os médiuns videntes aí vestidos de roupa, né? E também com acessórios.
E aí passa a tratar do assunto que é formação espontânea de objetos tangíveis, porque uma coisa vai decorrendo de outra, né? Como é que esses acessórios aparecem? E aí vai ver que esses acessórios, da mesma forma que eles aparecem, do mesmo jeito que são formados, eles somem, né? Começa a tratar também da questão de mudança nas propriedades da matéria, sem que aquilo deixe de ser aquilo, apenas muda as propriedades. E, por fim, ele chega à questão da ação magnética curadora. Tudo isso numa análise de por que o espírito se apresenta de roupa. Aqui a gente pode identificar uma introdução, e aí eu inseri parte do artigo da Revista Espírita chamado Mobiliário de Além-Túmulo. Esse artigo deu origem a esse capítulo, as ideias desse artigo. Então, ele é de agosto de 1859, Mobiliário de Além-Túmulo, e aqui eu extraí, né, os dois exemplos que ele usa no artigo da revista. Um exemplo é o caso de uma criança, num determinado lugar, lá num quarto de uma casa, vê lá um espírito fumando um grande cachimbo e enchendo o quarto de fumaça, na visão dessa criança. E depois o pessoal vê lá, com minúcias, né, esse exemplo. E a mesma pessoa relata a aparição lá do espírito, uma alma, né, no caso, ou seja, um encarnado, bicorporidade, com uma tabaqueira, porta-fumo, alguma coisa que o pessoal botava fumo. É o mesmo caso citado no capítulo da bicorporidade e transfiguração, como exemplo de bicorporidade. Uma curiosidade, na edição francesa, Kardec faz menção ao item 116, mas o 116 é outro caso. Ele deixa claro que é o caso da tabaqueira. Então, as traduções corrigiram para o 117. Então, aquele da tabaqueira, que a mulher estava adoentada, aqui o relato está um pouco mais completo, ela estava sem dormir algumas noites, e ali ela estava com dificuldade novamente, e esse senhor aparece, conhecido da família, e mandava ela ficar quieta. Toda vez que ela tentava falar, ele mandava ficar quieta. Ele estava ali para velar por ela e tal. E aí ele rolava esse fumo e pitava, ou seja, fumava. Né? Pessoal do interior aí, pessoal mineiro, né? Vou dar uma pitada, vou pitar. É fumar. Como ele tinha o hábito de fazer. Então ela viu o cara lá cheio de fumando. E aí ela adormeceu e tal. Depois tem um caso, né? Ela encontra ele em outro momento, acompanhado do corpo físico, e ele não se lembrava, e para ele o espírito estava independente ali. Tal. Então, qual que é a questão que chama a atenção para esse assunto? São os acessórios dos espíritos. Tá? Um fumando um cachimbo, soltando fumaça, outro montando o fumo dele lá e fumando. Bom, esses são os exemplos da Revista Espírita. Então, ele inicia o capítulo com o item 126, né? Fala, né, então, olha, os espíritos então se apresentam vestidos de túnicas, ou com panos flutuantes, ou com roupa comum. E parece que os panos flutuantes devem ser de uso geral no mundo dos espíritos, que eles aparecem em geral aos médiuns videntes. E aí fica a questão, de onde ele tira essas roupas? Sabe que tem um alfaiate lá, no plano espiritual, tem uma loja de roupas, tem uma confecção, de onde que ele tirou isso? E é claro que não é a roupa dele quando encarnado, certo? Porque fica com as vestes aqui, né? Isso aí é óbvio. E é uma questão importante, que apesar de isso ser apenas curiosidade para algumas pessoas à época, foi o estudo dessa questão que possibilitou a descoberta de uma lei comum a diversos fenômenos, que é o quê? A ação dos espíritos na matéria do mundo espiritual, formando coisas. Tá?
Ele vai dizer, né, numerosos fatos vieram complicar o assunto, então está certa a tradução aqui, porque eles tinham uma teoria em mente, e aí, só que aí as coisas começaram a fugir dessa teoria. Tá? E a insuficiência das teorias aventadas. Então, aquilo que eles estavam pensando não estavam de acordo. Então, Kardec vai, né, como ele chegou a uma primeira hipótese. Então, ele diz que até certo ponto seria possível considerar as vestes como parte do perispírito. Uma hipótese, naquele momento. Só que os acessórios, não. Por exemplo, o cara lá da tabaqueira. Como é que é aquilo? Já que ele, quando acordado, apareceu com a tabaqueira de verdade lá. Então, aquela que ele apareceu em estado de emancipação da alma, era a verdadeira? Ou era uma coisa do plano espiritual? Tá? Então, já não é uma questão de um espírito desencarnado que é sempre só o da dimensão espiritual. Ali trouxe um encarnado, um objeto realmente que existia aqui. E aí, Kardec, o pessoal imaginou uma hipótese do duplo etéreo. O que é isso? A hipótese de os corpos inertes possuírem um correspondente etéreo no mundo espiritual. Então, nessa ideia, por exemplo, a gente pegaria um celular. Ele teria um correspondente no mundo espiritual, com matéria do mundo espiritual. Essa ideia apresentou limitações. Ela não explicava todos os casos. Tá? E tinha um que desafiava, né, tudo quanto é ideia para se explicar. Por quê? Até então, esses objetos que aparecem, eles desaparecem. Eles não tratavam apenas de imagens ou aparências, né? É igual a imagem do espírito, né? Ele aparece e some. Mas tem um fenômeno que produzia matéria sólida persistente, não se desfaz, que era o fenômeno da escrita direta. Tá? Ele vai falar aqui da escrita direta, mas a escrita direta é um fenômeno inteligente. Ele tem uma escrita ali, tem a manifestação do pensamento do espírito. Então ele deixa claro, né, que ele está tratando aqui do escrita direta, mas como fenômeno, ele vai tratar disso mais à frente. Então, hoje nós só vamos trazer o que? A ideia do fenômeno da escrita direta, apenas dizendo que ele existe, e o que acontece para que ele ocorra ali a coisa. Ele, como fenômeno, nós vamos estudar mais à frente. Tá? Por isso ele justifica, né, ó, entretanto, como esses fenômenos se ligam intimamente ao assunto em causa, representando uma das suas manifestações mais positivas, anteciparemos a ordem em que deviam aparecer. Kardec, ele tem método. Então, à medida que ele avança nos assuntos, né, as coisas, o leque vai se abrindo, se abrindo, se abrindo. Neste momento, ele teve que trazer a escrita direta um pouco para cá, para poder se fazer entendido, nós vamos entendendo mais no final. Mas o que é, então, o fenômeno da escrita direta, ou também chamado de pneumatografia? É um fenômeno que a pessoa pegava lá um papel, toma ali as precauções contra a fraude, contra a ilusão necessárias, coloca esse papel, você pode trancar esse papel, você pode deixar ele em cima da mesa e ficar olhando, sei lá. E, em havendo as condições necessárias, condições tem então um médium que oferece o fluido, ele precisa combinar e produzir um negócio ali. E o papel aparece escrito. Às vezes são sinais diversos, algumas palavras, umas frases, em alguns casos até mesmo comunicações. Muitas vezes com uma substância escura, parecida com grafite, em outros casos em vermelho, outro tinta de impressão.
aparecia lá. Tá? Se você deixasse um papel e um lápis ou uma caneta, tinta, junto, poderíamos considerar que o espírito deve ter utilizado aquele material. Mas, uma vez que você colocou apenas o papel, de onde saiu o que produziu tinta no papel? Essa que é a questão. E aí, no item 128, Kardec traz, então, a conversação com o Espírito São Luís, então, questões apresentadas aos Espíritos, são as questões que estão no artigo da Revista Espírita. E na revista tem um pouco mais questões, porque ele trata de um pouco mais assuntos ali. Aqui ele coloca só as que têm a ver com o assunto em estudo, que é a questão do laboratório do mundo invisível, produção de objetos no plano espiritual. Então, se a gente pensar aqui as questões, o primeiro conjunto de questões, ele trata da tabaqueira. Então, a gente está conversando com o São Luís sobre o caso da tabaqueira. Então, nós vamos ver ele trazer, então, que a tabaqueira era uma aparência, porque ficou aquela dúvida, tá, o homem lá estava encarnado, apareceu com objeto, depois, quando ele veio acordado, né, em vigília, ele veio com o mesmo objeto. Ele veio com o objeto real, mas o objeto sumiu assim com ele quando ele sumiu. O que era? Então, eu vou deixar claro, não, né, que a tabaqueira é uma aparência. Tá? É a mesma. Qual o objetivo, né, que ele usou isso? Era para ser notada, como foi, para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação, uma vez que a vidente estava adoentada. Nunca é demais relembrar, quando eu falo vidente, eu estou utilizando a terminologia espírita. O vidente, no espiritismo, ou seja, nas obras de Kardec, o médium vidente, aquele que vê espírito, é aquele que tem aptidão para manifestações visuais, ok? Medo aqui de falar vidente, o pessoal pensar outra coisa. De repente, alguém que estiver assistindo a aula em outro momento, tá? Então, o estado de saúde da mulher lá, é vidente. Então, o espírito, apesar dele, quando acordado, não lembrar das coisas, ele, espírito, a individualidade, queria que ela se lembrasse do fato. Então, ele utiliza todos os recursos necessários. E uma aparência, se é uma aparência, né, ela não tem nada de real. Mas a tabaqueira, ela era real ou irreal? Né? Ela vai falar, certamente, ela é alguma coisa, certamente. Aqui, vocês vão ver que eu repeti a questão aqui, porque eu estou utilizando o Livro dos Médiuns, tradução de Herculano Pires, publicado pela LAC. E na tradução, está aqui, né? Então, disseste que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Queremos saber se essa tabaqueira era uma imagem real, ou se havia nela algo de material. Certamente o quê? Havia nela algo de material. É com a ajuda desse princípio material, ou seja, então, aquela tabaqueira aparente era feita de matéria, que o espírito aparenta vestir-se com roupas semelhantes às que usava quando vivo. Então, é com a ajuda de algo material que aquele que aparece aparenta vestir, usar acessórios e tal. No francês, claramente a palavra é perispírito, que assume a aparência, e não espírito. E realmente, a gente não vê espírito, né? Quem vê perispírito. Claro que dá para entender, na tradução feita aqui por Herculano, que se trata da individualidade que se fez visível. Fica subentendido que trata o perispírito que se fez visível. Mas, deixei aqui em tradução livre, os outros tradutores usam perispírito na palavra. Então, é a mesma coisa, não, certamente é com a ajuda desse princípio material que o perispírito assume a aparência, de vestes semelhantes a que o espírito usava em vida. Deixa eu pensar outras palavras, o espírito também não usava roupa, que não usava era corpo. Mas dá para entender, né?
O perispírito assume a aparência. Então, ele é algo material. Então, ele faz primeiro uma colocação aqui sobre a palavra aparente, aparência. É para levar o pé da letra. É uma coisa aparente. Ela é ilusão. Ela é irreal. Né? Não, ela é alguma coisa. Então, não é aparente ao pé da letra. Nós temos que entender que quando ele fala assim, os espíritos falam assim, é uma aparência, um agênero, uma aparência. O espírito que se faz visível, uma aparência, ela se desfaz. O real não é o que está ali e tal. É nesse sentido, mas ele é alguma coisa. Feito de matéria. E aí vem a questão, então, que na resposta de São Luís aqui, contraria a hipótese imaginada por Kardec inicialmente, do correspondente etéreo. Aí na pergunta de Kardec, né, seria um desdobramento da matéria inerte, né, já que ele é alguma coisa, o que ele é, esse objeto que aparece? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria as formas dos objetos que vemos? Numa palavra, esses objetos teriam o seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens, né, ou seja, os encarnados, são ali representados pelos espíritos? Não é assim que isso se dá. Ou seja, na pergunta, Kardec expõe a teoria que ele imaginava. Não é assim que isso se dá. Não é. Então, como é? O espírito dispõe sobre os elementos materiais dispersos por todo o espaço da vossa atmosfera, e aí é necessário complementarmos aqui a questão com a ideia desenvolvida na Gênese, de Kardec, capítulo 14, os fluidos, logo no início do capítulo, o item 1, 2 ou 3, estados da matéria. Então, existe matéria em estado de eterização ou ponderabilidade, ou seja, a matéria daqui, da dimensão encarnada. Tá? E de eterização ou imponderabilidade, que é a matéria do plano espiritual, que a gente não percebe aqui com o corpo físico. Então, quando ele diz, o espírito dispõe sobre os elementos materiais dispersos por todo o espaço da vossa atmosfera, é a matéria do plano espiritual. Dê um poder que estás longe de suspeitar. Então, os espíritos têm um determinado poder, uma capacidade de atuar sobre a matéria do plano espiritual. Ele pode concentrar esses elementos na sua vontade e dar-lhe uma forma aparente que convenha às suas intenções. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é ter a vontade. E a vontade manifesta pelo pensamento. Ele atua sobre a matéria, através do pensamento, manifestando sua vontade, e produz algo. E nós vamos ver que isso acontece mesmo que ele não saiba como fez. Tá? Aqui Kardec faz uma observação, né, mostrando que essa pergunta não tinha como os espíritos apenas estarem concordando ou ser o reflexo do pensamento, porque o espírito deu uma resposta completamente diferente daquilo que eles imaginavam. E aí ele, né, vai deixar bem clara a questão, né, olha, coloco de novo a questão de maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. As roupas dos espíritos são alguma coisa? Parece-me que a resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Ou seja, o perispírito, matéria. Os objetos, as roupas que os espíritos aparentam vestir, os acessórios que eles aparentam usar, são alguma coisa. E aí vamos ver a teoria da formação de objetos do mundo espiritual. Kardec, ele apresenta uma nova teoria. Então, se a gente pegar a sequência de raciocínio, na 4, ele deu o que ele pensava, e expôs a teoria dele aqui. Já aqui na 6, ele vai, peraí, vamos reorganizar. Resulta dessa explicação que os espíritos submetem a matéria etérea, matéria do plano espiritual, às transformações que desejam, ou seja, usando sua vontade. Assim, por exemplo, o caso da tabaqueira, o espírito não encontrou feita, mas ele mesmo produziu quando dela necessitou, por um lado de sua vontade, e da mesma maneira desfez.
É isso mesmo que se dá com todos os outros objetos, roupas, joias, etc. Mas é evidente, então, ou seja, é isso. E aí uma série de perguntas aqui, que nós vemos que os objetos, eles podem, inclusive, tornar-se tangíveis. Em se tornando tangíveis, é porque ele está, de alguma forma, na nossa dimensão. Sendo perceptível na nossa dimensão. Seja pelo tato, seja pela vista. Uma produção de um som. Essa tabaqueira foi vista pela senhora como se fosse real. Então, assim, ela viu o homem lá, viu ele usando a tal da tabaqueira. Não viu, para ela era real. O espírito poderia então tornar tangível para ela? Sim. Então ela poderia pegar? Sim. Se ela abrisse, provavelmente encontraria tabaco. Espirraria lá com tabaco? Sim. Ou seja, então os espíritos não podem apenas formar, como também dar propriedades. Sim. Por isso, se o quiser, vontade. Claro que vou entrar, uma coisa que nós vimos, tanto em todos os outros fenômenos, a questão da permissão, né? Tudo acontece com alguma utilidade, alguma necessidade. Então, foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente as perguntas anteriores. Tá? Agora, já que eles podem formar as coisas, algumas questões sobre as propriedades dos objetos criados. Então, se ele quisesse fazer uma substância venenosa, ele poderia? Ele poderia. Só que não faria porque não lhe é permitido. E a gente sempre vê em todas essas questões da fenomenologia mediúnica que existe uma certa coisa que os espíritos sempre se limitam, que é a vontade de Deus, não tem permissão. Uma coisa estudada no livro dos espíritos, a questão da ascendência, né? A ascendência moral, ela é irresistível. Então, quando não é para fazer, não é. Uma substância poderia salutar, poderia ser feita? Sim, e inclusive foram feitas várias vezes. Poderia fazer um alimento? Sim. Aí você fica, nossa, mas... Então dá para os espíritos acabarem com a fome, né? Não, mas não é bem assim. Tá? Porque os objetos criados no mundo espiritual foram criados com matéria o quê? Etérea. Os espíritos, quando se tornam visíveis e tangíveis, o que acontece quando cessam as condições? E se desfaz, some. Igual o mestre dos magos, ó, sumiu. Foi dar uma volta atrás da pedra, não saiu, não apareceu mais. Né? É outra matéria, uma outra consistência, outra lei física, outro tudo. Tá? Então, essa resposta sobre a questão alimentar, ele vai dar uma resposta mais trabalhável, né? Então, por exemplo, existem muitas coisas que existem e a gente não vê. Ele dá um exemplo, basta um raio de sol para tornar perceptíveis os nossos grosseiros, órgãos grosseiros, as partículas materiais que enchem o espaço no meio qual vives. Não, tem coisa que a gente precisa ver. Mas, se mudar algo da nossa iluminação aqui, as sensações de luz, passaríamos a ver. E aí faz uma analogia com a umidade do ar. A gente não fala muito da umidade do ar. A umidade está baixa. Na Amazônia é muito úmido. Porque tem água no ar. Ela está o quê? Um vapor. E invisível. Mas, se mexemos na temperatura, pressão, aquela coisa toda, do vapor, ele não pode vir para o estado líquido. E se baixando mais a temperatura, o que vai acontecer? Ele vai virar um corpo sólido. E se baixar mais, vai ficar muito sólido. E visível. Né? Então, tem ali substâncias, coisas ali, que interferem, dadas determinadas condições, e alteram aquilo. A mesma coisa pode acontecer com a matéria do plano espiritual, é o que acontece com o perispírito das manifestações visuais. Só que, nesse caso, assim como a água é a temperatura, uma coisa externa, no caso da matéria etérea, o que é o fator que faz o papel, né, vamos dizer assim, de temperatura e pressão ali, por exemplo? A vontade do espírito.
a vontade do ser atuante. Então, é pela vontade é que essa matéria vai formar alguma coisa, em algum estado. Então, o espírito, nas palavras de São Luís, possui instrumentos mais perfeitos que a gente encarnado. Vontade e permissão de Deus. Tá? É como se o espírito fosse o reativo da matéria, em comparação, uma analogia aqui. Não é que o espírito é a química, mas a vontade dele agindo sobre os elementos. Quanto às propriedades dos alimentos formados pelos espíritos, o que a gente poderia encontrar é uma sensação de saciedade. Tá? Mas a relação entre sensação e a ação plena do alimento no organismo aí é diferente. Então, não seria uma saciedade que resulta da plenitude, ou seja, você consome um alimento, tem ali os nutrientes tais que vão nutrir o corpo de alguma maneira e vai ter seu efeito. A matéria criada no plano espiritual não vai ter tudo isso daí. Ela está em outro estado, essa matéria. Tá? Ainda que tornada visível e tangível. Então, ela pode modificar a economia orgânica, né, o funcionamento orgânico ali, ajudar a modificar um estado mórbido, né, ou de doença, agir sobre o estômago e provocar sensação de saciedade. Então, isso aí. Mas, outro ponto também, esses casos são raros, excepcionais, e não depende da vontade do encarnado produzir, e sim da vontade do espírito, somado à permissão de Deus, dentro das leis divinas, para que isso ocorra. A gente sabe que isso não é comum, né? Esses objetos poderiam ter alguma durabilidade? Essa primeira pergunta, ela vai ser um pouco genérica, e um pouco à frente ela vai ser desenvolvida com as próximas ideias que ele vai pôr aqui. Tá? Então, os objetos que a vontade do Espírito tornou tangíveis, eles poderiam permanecer nesse estado e ser usados? Isso poderia acontecer. Opa, é possível. Mas isso não se faz porque é contrário às leis. A densidade do material é outro. Antes de desenvolver, ele vai trazendo mais duas ideias aqui, que é o grau de consciência e a capacidade do espírito. Todos os espíritos têm o mesmo grau de produzir objetos tangíveis? Certo é que o espírito, quanto mais elevado, mais facilmente consegue. Só que depende das circunstâncias. Espíritos inferiores podem ter esse poder também, porque esse é um atributo do espírito. A partir daquele que ele tem vontade, está no plano espiritual e atua pelo pensamento, então eles podem atuar. O que muda é o quê? O grau de consciência com que ele produz algo. Tá? Então, nem sempre ele tem consciência que ele produz as próprias roupas, mas a condição mental dele, que o faz pensar, produz a roupa em si. Ou seja, ele produz a sua própria imagem, a sua aparência, a sua roupagem, o ambiente que ele imagina. Por isso que vivemos cada um nas nossas criações. Bom, e se o espírito pode tirar do elemento universal o material para essas produções, então, ou seja, vestuário, os acessórios, tudo da matéria etérea, dando a essas coisas uma realidade temporária, com propriedades diversas, então ele poderia tirar o necessário para escrever. Isso explicaria o fenômeno da escrita direta. Aí o espírito bate palma, né? Afinal, chegaste adquiridas. Ele trouxe o fenômeno da escrita direta. Por que o fenômeno da escrita direta? Porque era a produção de material do mundo espiritual persistente. A tinta. O papel é daqui, né? Mas a tinta não. E não poderia desagregar não, sei lá, acabou a vontade do espírito, aquilo lá se desfazer? Poderia. Mas ele produziu a tinta e escreveu no papel. E é duradouro, persistente. Tá? Aí Kardec até coloca, né? Com efeito, era isso que desejamos chegar, com todas as nossas perguntas preliminares. A resposta prova que o Espírito lê o nosso pensamento. Só que o Espírito ali, o São Luís, era um instrutor, então ele tem que deixar os seus instrumentos chegarem ali, né,
passo a passo o raciocínio. E agora, novamente, sobre a durabilidade. Porque aqui nós vamos encontrar uma aparente contradição. Na 14, os objetos que a vontade do Espírito tornou tangíveis poderiam permanecer nesse estado e ser usados? Isso poderia acontecer, então é possível, mas não se faz porque é contrário às leis. Vai. E se o Espírito? Se a matéria, 18, de que o Espírito se serve não tem persistência, veja, por quê? A matéria etérea e da vontade do Espírito. Como os traços da escrita direta não desaparecem? Não tire as conclusões das palavras. Para começar, não disse jamais. Ele falou assim, pode acontecer, mas não se faz o que é curar dele. Aqui ele se justifica. Tratava-se de objeto material volumoso. Nesse caso, são sinais escritos que é útil conservar, e eles conservam. Então, São Luís reforça, o que eu quis dizer é que os objetos, assim compostos pelo Espírito, não poderiam tornar-se de uso, porque, na realidade, não possuem a mesma densidade material dos vossos corpos sólidos. Então, o Espírito produz uma escada com matéria do plano espiritual. Vai subir lá, talvez aguente por um tempo, mas não vai, com a vontade do Espírito sumir, não tem mais escada. E aí o que acontece com a pessoa? Cai. Agora, a escrita, ninguém vai se acidentar com a escrita, né? E aí, então, no item 129 em diante, vai trazer, então, Kardec, agora com base nessas conversações, aqui é uma das conversas, né? A teoria da formação de objetos no mundo espiritual. Então, primeiro, um resumo da teoria. Primeiro ponto. O espírito age sobre a matéria. Como? Pensando, certo? Manifestando sua vontade. Tira da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar, como quiser, objetos, com a aparência dos diversos corpos da Terra. Então, atua sobre a matéria etérea, tira os elementos dali, então aquela matéria mais simples, que passa por diversas transformações, assim como aqui a gente pode pegar os elementos da química, só lembrar a tabela periódica, pegar os elementos, dadas determinadas condições, combinar uma coisa com outra e formar uma determinada substância, o espírito no mundo espiritual, através da sua vontade, atua sobre os elementos para formar aquilo que deseja. O primeiro ponto. Pode também operar pela vontade sobre a matéria elementar uma transformação íntima que lhe dê certas propriedades. Então, ou seja, atuar sobre os elementos e formar alguma coisa. É uma possibilidade. Pegar algo que já é alguma coisa e alterar propriedades. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui uma determinada substância, água, e, dentro de determinadas condições, alterar as propriedades. Como? Alterando a proporção dos elementos, mas aí eu mudo a substância, ou alterando a forma com que esses elementos se agregam. No caso, a temperatura muda a forma como hidrogênio e oxigênio lá se agregam para formar água, continua sendo água, mas em estados diversos. Em outro caso, colocando outra substância, aí deixa de ser água, vira outra coisa. Só que agora imagina isso no mundo espiritual. Na matéria etérea, formando algo ou alterando as propriedades de algo já formado. Essa faculdade, terceiro ponto, é inerente à natureza do espírito. É atributo. Assim como a inteligência é atributo do espírito, né, do princípio inteligente, no caso, vontade também é um atributo do espírito, princípio inteligente individualizado. É um atributo. Então, é inerente à natureza do espírito, que a exerce muitas vezes de maneira instintiva, ou seja, ele não sabe que é pelo pensamento dele que ele forma a coisa. Ele pensa ardentemente sobre algo que não aparece lá. Então, age muitas vezes de maneira instintiva, portanto, sem perceber, quando se faz necessário.
E outros fazem conscientemente, sabem o que estão fazendo. À medida que se esclarecem, que progridem, adquirem maior consciência, maior conhecimento e por aí vai. Quarto ponto, os objetos formados pelo espírito são de existência passageira, que depende da sua vontade ou da necessidade. Eles podem fazer e desfazer a seu bel prazer. Assim como eles podem pegar, às vezes, e formar alguma coisa, ele acaba aquilo ali dispersa os elementos. Esses objetos, quinto ponto do resumo, podem, em certos casos, parecer para nós perfeitamente reais e podem se tornar momentaneamente visíveis e tangíveis. No caso da tabaqueira, se tornou visível. Se por um acaso ele tornasse tangível, e poderia colocar na mão dela e ela pegou lá. Trata-se de formação e não de criação, pois o espírito não pode tirar nada do nada. Criar, né? Tipo, no zero lá, ele formou, os elementos formam o negócio. E ele começa a caminhar, com base nessa teoria, a questão lá da ação magnética curadora. Por quê? Ele já começou a falar o quê? Que os espíritos atuam nos elementos diversos, tanto da matéria etérea, como pode influenciar na matéria daqui. E formar coisas, ou mexer nas propriedades. Olha que interessante, né, velho? O raciocínio de Kardec ele vai indo longe, né? Primeiro, ele trata da matéria elementar única, princípio material. Uma coisa que seja o elemento material mais simples possível e que ofereça determinadas variações, e essas variações ao infinito, podendo se combinar ao infinito e formando coisas. Essa matéria que dá origem a todos os corpos da natureza. As suas transformações dão origem a determinados corpos. Se alterarmos as proporções de determinado elemento, nós podemos tornar uma substância comum em venenosa, uma substância inofensiva e venenosa, ou o inverso, como a água. Ele coloca aqui, se acrescentar um átomo de oxigênio, ele tem um líquido corrosivo. Então não é mais água. Alterar as proporções, né, como eu disse. Algo que é transparente, dentro de determinadas condições, pode se tornar opaco. Mais o exemplo da água de novo. Ela está invisível na atmosfera, mas a gente vai alterando a forma como eles se agregam, através da temperatura, ele vai passando a se tornar visível. Ele era transparente e começou a tornar-se opaco. Então, os espíritos também podem, pela sua vontade, alterar os elementos e fazer com que aconteça isso. E aí Kardec chega ao quê? Uma teoria da modificação das propriedades da água pela vontade. E é algo que era praticado no magnetismo, que era um fato bem conhecido até o tempo de Kardec, mas inexplicado até então. Que nesse caso, o espírito agente, mexendo nas propriedades da água, era o próprio magnetizador. Na maioria das vezes, assistido por um espírito desencarnado. Porque a gente está sempre em sintonia com espíritos, né? E aí a qualidade, a gente sabe que vai da qualidade do nosso desejo, dos nossos pensamentos. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, ou seja, pela sua vontade, altera ali nas propriedades da água, através da sua própria emanação. Ele tem ali o seu perispírito, ainda que encarnado, né? O que Kardec chama ali de fluido magnético, porque eles consideravam que existia alguma substância no magnetismo que era o elemento material que atuava. Eles sabiam que existia a questão da vontade do magnetizador. E aí ele compara o fluido magnético com a matéria que temos aqui, que mais se aproxima com o elemento matéria cósmica universal, o elemento mais simples possível
ao nosso alcance. Na verdade, é algo que está ligado à condição do ser encarnado. Não é um fluido como substância em si. Tanto que aqui ele chama fluido, na Gênesis ele chama de princípio. Porque não é uma substância em si, mas é um estado da matéria do plano espiritual. Tá? Então, mas esse algo que emana de nós, que pode ser um encarnado, um magnetizador, auxiliado também por bons espíritos, quando com boa vontade, podemos atuar nas propriedades, por exemplo, da água. E se pode-se atuar nas propriedades da água, ele pode também atuar sobre os fluidos orgânicos, sobre as matérias que compõem o corpo. Que, de certa forma, vai resultar o quê? No efeito curativo da ação magnética. Onde há uma prática como essa do magnetismo, em geral, no passe. Então, pela própria vontade, e já somos sempre a quantidade de água que temos no organismo também, né? Mas a nossa vontade, expandindo nosso perispírito de algo próprio nosso, é que vai entrar lá em contato com o assistido, que, estando em determinada sintonia, é tudo campo. Não é algo que sai, um pedaço de mim que sai. É um campo magnético, uma energia. E são sintonias. Então, uma sintonia pode atrair a outra sintonia para elas se adequarem. E aí, de modo que é o próprio outro organismo que entra em processo de cura. Algo tipo isso. Fala, Lu. Vamos que eu tomo água. Boa noite, Hélio. Então é a mesma coisa quando a gente pede para fluidificar a água do Evangelho, não é? Exatamente. E nem precisa pôr a mão. Tente pensar. Não precisa o quê? Não precisaria nem pôr a mão. Mas como a gente faz Evangelho, né, com voz alta, daí você já... Sim. Né? Não, eu falo mas tanto só no na água pensamento. quanto no passe, é porque nós temos temos o nosso motor de partida também, né? A gente pode, num determinado movimento, provocar a maior concentração. Num ambiente silencioso, com uma luz mais suave, pode provocar um ambiente de reflexão, isso ajuda o quê? O pensamento. Mas um ambiente mais claro, se houver o pensamento, vai acontecer tudo normal. Então não é a questão de a luz, de levantar a mão, de fazer tal movimento que vai dar eficácia na ação, e sim o pensamento. Mas as práticas que podem fazer com que o pensamento seja livre e de boa vontade, sincero, aí são aceitáveis, desde que não se misture as coisas. E nos prendermos ao que é acessório, né? E aqui, algo que eu adiantei um pouco, né, que ele traz aqui no resumo, é a vontade do Espírito. A vontade é um atributo do Espírito, tá? Então é pela vontade sempre. E a vontade no Espírito é algo indisfarçável. Porque o pensamento é indisfarçável. É diferente do encarnado, né? A gente encarnado, esse tipo de organismo que a gente tem aqui encarnado, ele obstrui a livre manifestação do pensamento. Nós temos que articular a linguagem. Um fala, outro escuta, linguagem de sinais, etc. Já no espiritual, é o pensamento. O pensamento é que é a ferramenta. E aí é o que é, somos o que somos, não tem disfarce. Fala, Elisa. Eu queria fazer uma analogia bem simplória, tá? Bem simplória mesmo. Mas, assim, eu fiquei pensando... quando eu cozinhava, quando meu pai estava vivo, que eu cozinhava, eu fazia tudo com muito amor, minha comida saía deliciosa, todo mundo adorava, tal. Então, tipo, aquilo, a minha vontade, junto com aquele amor que eu sentia para quem eu estava cozinhando, alguma coisa assim, um chá que você faz, acho que recebe essas energias de dentro da gente, né, energias de amor, do bem, né?
Por isso que eu falei, é bem simplória, uma analogia bem simplória. Seria mais ou menos assim, né? Exato. Obrigada. Vou mexer no negócio aqui. Ó. Ah, semana que vem eu mexo com isso aqui. É vontade, tá vendo? Ó? Escrito vontade, ó, ele faz essas coisas aqui. Ó. Um atributo do Espírito. E aqui ele vai nos dar a explicação sobre a capacidade de curar. Então, a vontade é atributo do Espírito. E nós somos Espírito, certo? Encarnado, né? Daí o poder do magnetizador que está na razão da força de vontade. Primeiro ponto. O Espírito encarnado, a gente, pode agir sobre a matéria elementar e, portanto, modificar a propriedade das coisas, dentro de certos limites. Que limite? As leis de Deus, né? Entre permissão, possibilidade, etc. Necessidade. Assim se explica a faculdade de curar pelo contato e a imposição das mãos que algumas pessoas possuem num elevado grau. Então, tem pessoa que chega ali, encosta a mão, ou levanta ali e cura. Cura mesmo. Esse assunto da cura, existem alguns artigos na Revista Espírita, um em especial é de 1800 e esqueci, é mais dos anos finais, eu acho que é 68, que é ensaio teórico sobre a cura, algo assim. Traz bem essa ideia aqui, e essas possibilidades de ações, tal tipo de problema geralmente se cura de tal forma, possibilidade, né, tal. E muito importante, né, o aprofundamento desse assunto aqui, que começa na formação de objetos e vai chegar na influência sobre a matéria, na formação de coisas e na alteração de propriedades e elementos, e chegar na questão da cura, estudar o capítulo 14 da Gênesis. Né, principalmente o tópico natureza e propriedade dos fluidos, que traz um aprofundamento dessa questão aqui. Mas, para aqui, né, nosso objetivo é o quê? Formação de objetos, vestuário no mundo espiritual, que culminou na ideia aqui da cura, certo? Então, aqui, dentro da ideia de fenômenos físicos, laboratório do mundo invisível. Certo? Até aqui? Tudo bem. Muito quietos. Muito Quando não quietinho. há dúvida, já sabe, né? Fala, Elisa. Hélio, nas questões anteriores, onde que a gente estava falando? O que que a gente estava falando lá sobre... Ai, deixa eu lembrar o que que era, que é a vontade do espírito. Que pela vontade eles conseguem formar coisas, não criar, claro, né? Óbvio. Mas assim... Criar no sentido, Deus faz negócio que parece. Sim, claro. Mas Claro, o que eu pensei foi o seguinte, que nós estamos fazendo um curso teórico, o nosso curso prático vai ser quando nós nos transformarmos em espíritos, certo? Aí sim que a gente vai ver exatamente como é que é. E vamos, se Deus quiser, lembrar dos nossos estudos aqui também. Então, vamos juntar a prática na teoria. O que você entende por se transformar em espírito? Falecer, passar para o lado de lá. Ah, tá. Não, é que, conceitualmente, nós somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados. Somos espíritos, beleza, ok. Mas enquanto... A gente pode atuar na matéria deles já, e atuamos. Nosso espírito é a alma, certo? Beleza. Então, quando o Zé costuma diferenciar espírito com E minúsculo e com E maiúsculo. Então, quando nos transformarmos em espíritos com E maiúsculo... Não, mas nós já somos. Não. Bom,
que seja, vai. O Mas você já princípio entendeu, inteligente já humanizado, entendeu. o espírito. Quando a gente fizer a nossa passagem para o nosso lado espiritual, é que nós vamos ter a nossa prática mesmo. Ou seja, tomara que a gente lembre das nossas teorias aqui, né? Para juntar uma com A a gente, outra. espírito, a capacidade de lembrar é maior. Então, é isso que eu É estou outra contando, né? ferramenta, é outro carro, é um carro Porque na mais leve, prática que mais a gente vai rápido. aprender mais também, né? Na prática. E só estando do lado de lá, a gente pratica um pouco do que a gente sabe, do muito que a gente sabe, ou que a gente sabe aqui, né? Mas a gente vai praticar bastante lá. Mas só deixar claro que espírito você já é, com E maiúsculo, todo mundo aqui. Vai chegar lá, vai lembrar tudo, porque a capacidade é maior. O espírito tem maior, vamos dizer, possibilidades lá, porque é outro instrumento, é como se o perispírito fosse um carro mais rápido, mais leve e tal. E aqui é um calhambequezinho pesado. Sim, mas você Ô, entendeu o que Hélio, eu quis mas dizer, né? Que a gente vai estar em plena prática do lado de lá. Ou também o nosso software espírito, no mundo espiritual, está usando um computador desses aí super potente, de última geração e tal. E aqui a gente é o Windows 95. Processo que dá, na velocidade que dá, limitado. Entendeu? Fala, Lu. Ô, Hélio, é porque no caso, quando eu tiro isso quando nós dormimos, né? Que a gente tem o nosso passeio e quando a gente volta com as sensações, porque o nosso corpo ainda é muito pesado para a gente lembrar, mas a gente sabe o que acontece do outro lado. A gente tem esse Isso. conhecimento, só que quando chega aqui, pronto, some tudo. É que aqui dá a impressão que não guardou, né? Isso, mas a Aí gente dá essa tem esse sensação mesmo de, conhecimento. será que eu vou lembrar quando eu estiver lá? É porque aqui eu falo que é uma passagem, porque a verdadeira a nossa vida é lá, então a gente tem esse conhecimento aqui, como a gente vem para o corpo, a gente acaba esquecendo. Mas agora, referente ao que você estava falando, referente à alimentação, eu tiro muito base pelos trabalhos de mediúnicos, né? Quando chega irmãos com fome, com frio, daí a própria espiritualidade plasma um prato de sopa, um cobertor, para qual eles ainda têm a necessidade do alimento, porque não tem o entendimento ainda do que está acontecendo, né? Tem a ver o que você falou, não tem? E o espírito só vai se libertar dessa necessidade ilusória de alimentar-se, de abrigar-se do frio, porque ele não tem mais corpo. Quando ele desperta, É. ao despertar, quando ele, eu morri. Né, dá aquele... Aí ele segue. Porque querendo ou não, é a primeira, eu falo que o trabalho espírita, o trabalho que nós fazemos é uma triagem, porque até o momento tem muitos que chegam que nem sabem que desencarnou, entendeu? Por isso que eu falo que tem uns que já chegam com fome, outros chegam com... Porque não sabe, ele parece que está vagando, entendeu? Não sabe o que está acontecendo, né? E quando chega aí isso apresenta, eu acho que é assim. Eu sou da opinião de que, claro, depende de como chega o espírito, quando se manifesta, mas a gente precisa provocar neles o despertar. Sim. Né? E se eu continuar alimentando nele ideias de comida, roupa, tal, eu preciso trazer ele para a realidade. A realidade, às vezes, é um choque. Você não precisa fazer isso com estupidez, grosseria, mas você faz... Tive muito na revista Espírita, né? Kardec conversando com os espíritos, bem endurecido, bem todos revoltosos, mas ele fica ali porque ele se sente acolhido ali, ele se sente, não, eu vejo que você é diferente, apesar de estar me chacoalhando aqui. Sabe, eu sou do ponto de vista de que nós temos que provocar o despertar do espírito. Ainda que vai dar uma doidinha naquela hora, Uhum.
mas uma doidinha moral que vai realmente fazer ele, opa. Então, uma ideia de, olha, você não precisa disso aqui, não. Claro, às vezes ele vem tão confuso que precisa de uma segunda conversa, né? Mas para ter a segunda conversa, tem que evocar. E aí já vão em outros, vai aumentando os fatores, né? Mas é questão de ponto de vista, é questão de como o grupo trabalha, de como como é que eu posso falar aqui? Toda a estrutura ali de trabalho, não sei, aí é papo mais umas 2, 3 horas. Claro que cada um pode ter um ponto de vista diferente, e uma outra forma de ver. Não, eu acho que a gente precisa primeiro fazer tal forma e depois, sei lá. E cada manifestação é única, né? Cada pessoa é única, né? Realmente. E aquela O questão da entendimento, Elisa, né, eu de acho que é cada natural um, a né? gente... Oi? O entendimento, né, de cada um, né? O momento de cada um. Um momento. Agora, aquele negócio que a Elisa colocou, eu acho que é natural, né, a gente pensar, poxa, mas será que eu vou ficar lembrando dessas coisas quando eu chegar no mundo espiritual? Isso é uma questão interessante, porque se a gente, desenvolvendo conhecimento ou não, mas o que vai nos tornar mais livres é o apego e o desapego. Então, se a gente parte para o lado de lá e fica aqui, ai, minha esposa, meu marido, meus filhos, meu trabalho, minhas posses, meu carro, tudo aquilo que fica aqui, como é que está o pensamento da pessoa? Está preso naquela questão ali. Ela vai lembrar de perispírito, de formar, que ele forma as próprias coisas, ele vai lembrar de afinidade, ele vai lembrar da condição feliz ou infeliz, ele precisa ter um estado. Né? Agora, quanto mais desapegados, não vamos confundir desapego com desleixo, é desapegado no sentido de, se a gente perceber o que passou para o lado de lá, fez a passagem. Ter a consciência de que, olha só, mudou, é outra dimensão, é outra lei física, é outra regra, é outro país, outra lei, outra cultura. Preciso me adequar a essa, porque a porta está fechada. Aí você pensa, pô, não adianta eu ficar me lamentando que vai ficar lá. Então, o que eu tenho que fazer? Já uma outra postura. Então, ambos os casos que eu dei aqui de exemplos podem ser pessoas boas. Porém, o apego e o desapego vai tornar o seu despertar mais tranquilo, a sua condição feliz mais palpável, né, sentir realmente feliz dentro das condições que ela estiver, ela vai procurar os melhores meios de manter-se em contato, dentro do que for possível, com os laços que que a pessoa criou aqui. Olha a condição, aí ela vai pensar em formação de objetos, pode ser que ela pense, pode ser que ela pense em afinidades, pode ser que ela pense em comunicação mediúnica, pode ser que ela vai começar a trabalhar. Mas olha a condição mental de cada um. Então, não só o nosso trabalho de esclarecimento serve para nós, é uma educação para a morte, como serve também para o possível contato nosso com espíritos. Já que estamos falando de espiritismo, de fenômenos mediúnicos e tal, e tal. São reflexões. Ô, Hélio, mas aí você Oi. entrou no que eu estava falando naquela hora. A gente tem esse pouquinho, a gente, falo eu, né? Um pouquinho desse conhecimento. Vocês são mais elevados aí. Mas aí quem não tem esse conhecimento, filho, tem essas questões. Por isso que eu falei para você do atendimento fraterno, quando chega o irmão. A gente tem esse pouquinho desse conhecimento. E quem não tem? Entendeu? É isso, por exemplo, assim, a gente, por exemplo, assim, quando eu for, eu vou direto pro Cef, eu já vou bater lá na porta, falo, pode abrir que eu tô chegando, entendeu? A Mas e quem gente, não tem, né? a gente pode comparar também quando
Vamos tratar aqui de encarnados, que é espírito também e tal. Não Uhum. adianta eu ficar falando de vida eterna, de felicidade e infelicidade. O sujeito que está morrendo de frio e fome. Só que o sujeito ele tem realmente um corpo físico que transmite as sensações de frio e fome. Mas se eu não oferecer um acolhimento que, ainda que momentaneamente, saneie esse problema do frio e da fome, ele não vai ouvir nada. Tem que colher primeiro, tal. Dar comida, dar coberta. Agora ele está com as sensações mais acalmadas, de repente a próxima fase seja falar de espiritualidade, etc., qual da vida. Agora, com o espírito É isso não tem mesmo. corpo. A etapa, né? Como é que eu vou fazer um espírito que não tem corpo parar de sentir fome e frio? Eu acho que essa segunda fase, Edu, acho que Oi, essa segunda fase que o Hélio está comentando, geralmente a gente não vê nos trabalhos, né? Nos trabalhos a gente vai ver a fase que ele chega lá necessitado, ele está com aquela carência, está com aquela necessidade, e no trabalho ele vai ser adequado àquilo que ele está precisando. É igual quando... Que é o primeiro, é o auxílio. É, igual você, vamos dizer assim, ele vai falar de termos médicos para quem não conhece nada de medicina. A gente vai falar de enfermagem, de matemática, de física, para quem não conhece nada. Eu acho que é a mesma coisa. A gente vai tratar a pessoa com aquilo que ela conhece. Como o Hélio falou, ele vai sanar aquela necessidade do momento. Eu acho que essa segunda fase do esclarecimento, de falar, olha, você não está mais encarnado, você não come mais, você não tem mais essa necessidade, vai ser num outro momento. Mas eu realmente vejo que naquele atendimento ali, como a gente trabalha ali no PPI, é essencial para quem está precisando, né? Porque ele está precisando. Então, mas é isso que eu falei, Fê. A primeira triagem é essa, é você acolher. O acolhimento. É o acolhimento. Depois do esclarecimento, a espiritualidade faz a parte dela, mas o acolhimento é o principal, é o amor ali primeiro. Se está com frio, a gente acolhe, se está com fome, a gente dá comida. Eles, né? A gente não, né? A gente só vai sendo instrumento, só, né? Essa segunda fase vai acontecer depois. Que acontece, e é muito bonito quando você escuta a segunda parte vindo dar o depoimento do agradecimento pela casa, pelo acolhimento, pelo esclarecimento, o que aconteceu. Isso é legal, entendeu? Também de escutar. Não, é demais, né? É demais. Mas é isso. E o silêncio paira. Caiu minha conexão? Ficou todo mundo quieto? Não, caiu não. Até o Hélio ficou quieto de ação. Então, ele tá ali nos comentários. O Hélio tá com o microfone desligado. Ele está vendo quem está presente, quem faltou. Eu estava desligado. Pronto, já começou a dar desliguei falta. porque eu achei que era o meu que estava dando retorno, mas não é não. Tinha algum dando retorno, minha voz estava duplicada. Não, a voz do Luiz Fernando que estava dando microfonia ali. Eu fechei o meu para mim. Muito bem. Próxima aula, locais assombrados, uma junção de fenômenos espontâneos, manifestações visuais não muito agradáveis, etc., que vão acontecendo. É a casa assombrada da minha sogra. O material está quase pronto. Fiz a junção aqui dos artigos da revista, que são exemplos de caso. É um item único, 132, com uma conversação. Dali, né, a motivação dos espíritos, como é que faz para parar, etc. Que não se deve temer e por aí vai. Mas é uma junção de tudo quanto é manifestação física. O que tem de real, o que tem de ilusório, o que é fantástico. O pessoal dá uma exagerada, né, quando conta essas histórias aí. Então tem esses exemplos de casos que a gente bota aqui, né, e depois a gente revisa para fechar as questões físicas e entrar nas inteligentes. Dúvidas, perguntas, choro e lamentações? Subtração. Se não há dúvidas... Há dívidas.
Dona Neuza. Tá aí, dona Neuza? Ela está escondida do frio. Vou fazer a prece. Vamos ver outra aqui, então. Ver alguém que nunca falou hoje. Beatriz, ela já fez a prece uma vez. Alcimar já fez. Cláudia, não sei quem é. Cristina também não. Janaína. Tem microfone? Sim, vamos lá. Você pode fazer a prece? Final? Podemos. Então manda ver. Senhor, mais uma vez gostaríamos de dar graças por mais uma noite de estudo, por tanto conteúdo, que fiquem fixados não apenas nos nossos corações físicos, mas na nossa mente, no nosso espírito, que possamos produzir bons frutos daqui em diante, com todo o ensinamento adquirido. Por favor, abençoe os nossos lares, as nossas famílias, nossos colegas, olhar por todos os nossos irmãos que vagam pelas ruas nessas noites frias e todos aqueles que necessitam de um amparo maior. Que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, acolha os enfermos, aqueles que estão em aflição, abençoe a todos, proporcione-nos uma noite de repouso, descanso, revitalizadora, e que amanhã, de acordo com a sua vontade, a sua permissão, possamos acordar, estarmos dispostos e realizarmos as nossas tarefas da melhor maneira possível. Abençoe todos aqui presentes, que tenhamos uma semana de paz e harmonia e que possamos nos reencontrar daqui a uma semana para um novo estudo. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. A Boa todos. noite. Bom que veio. descanso. Até semana que vem. Pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite.